pequenininha assim. E hoje, eu venho trazer um estudo, que inclusive é novo, até a maneira com que eu vou fazer, porque eu nunca fiz um estudo dessa maneira, que eu vou contar uma história. Ela está dentro do livro Missionários da Luz, aqui. Eu titulei a história, que o capítulo se diz socorro espiritual, mas o estudo da gente vai ser assim, enquanto eu durmo. Porque no livro dos Espíritos, da questão 400 e em diante, a gente encontra lá a emancipação da alma. E na questão 401 eles perguntam, e a alma repousa quando o corpo dorme? Eu falo, não, jamais. O espírito está sempre ativo, ele jamais está inativo. Aí a gente pensa coisas maravilhosas, né? Fala, eu vou dormir então, eu vou encontrar um ente querido, eu vou dormir então, eu vou encontrar meu benfeitor, eu sou trabalhador da casa espírita, eu durmo, eu vou trabalhar. Só que infelizmente não é bem assim. E nesse capítulo, Socorro Espiritual, que vocês me permitem fazer esse estudo de maneira diferente, porque não tem como eu fazer de outra maneira. Se eu for narrar a história, eu perco detalhes muito ricos, mas eu prometo que eu vou tentar fazer da maneira menos cansativa possível. Até o pessoal que nos acompanha nas redes sociais aí, inclusive, vai ser inédito desse jeito que eu vou fazer. Para quem conhece André Luiz, às vezes vai acrescentar algo dentro da mente acima do que eu vou falar. Para quem não conhece, André Luiz, quando esteve encarnado na Terra, era médico. E para ele poder psicografar obras por meio de Chico Xavier, ele ficou 3 anos ligado ao Chico, para poder fazer essa conexão e trazer para a gente informações do mundo espiritual. E essas obras, porque muitas pessoas falam assim, mas você tem que estudar só Kardec. Aí veio as obras, depois com o Chico, que vem complementar cada vez mais. E a gente acredita que por aí afora pode vir cada vez mais. A gente sempre vai estar aberto a mudanças e abrir cada vez mais a mente. Na época que fizeram todas as obras de Kardec, a gente às vezes não estaria pronto para encontrar tudo isso que esse livro aqui nos traz e outros tantos. Missionários da Luz, quando fizeram uma pesquisa dos 10 melhores livros espíritas, o livro que você não pode deixar de ler, Missionários da Luz entra. E eu já li ele 2 vezes, e quando eu peguei uma informação muito bacana para acrescentar algo na palestra do Navarro, eu liguei para ele e disse, nossa, Navarro, tem uma parte lá muito interessante. Ele falou, eu já li esse livro 10 vezes. Eu falei, nossa, se o Navarro leu 10 vezes, eu no mínimo 37, né, tem que ler. Então hoje nós vamos estudar um pouco, algo que vai fazer sentido na minha vida. Porque os cientistas já descobriram que os bebezinhos sonham. Os cientistas descobriram que o nosso consciente e subconsciente fica numa guerra danada de ver o que a gente lembra, o que a gente não lembra quando acorda. Mas o que vai fazer na minha vida sentido lá na frente, o que vai fazer sentido na minha vida, eu lidando com meu esposo, o que vai fazer sentido com meus filhos, eu quero ser feliz hoje. E a proposta do Espiritismo, da doutrina, não é de você ter uma felicidade distante. A gente está crescendo sim, mas dá para ser feliz hoje. Às vezes uma pessoa que vai escutar o que eu falo, vai pegar mecanismos de ser muito melhor que eu amanhã. Basta entender e aplicar. E aí então, enquanto eu durmo, acontecem coisas no plano espiritual. Nesse momento em que estávamos dormindo, quando foi escrita essa obra, André Luiz acompanhava um instrutor que se chamava Alexandre, um instrutor da colônia espiritual, um instrutor de várias tarefas, alta patente lá em cima. Andando por aí com ele então, ele descreve que ajudaram uma situação, e depois que ajudaram, ele estava em um local que tinha vários desencarnados, e às vezes passava assim, um grupinho de luz, de algumas pessoas, como se fosse um socorro. E esse grupo aí, a gente vai usar na historinha mais para frente. Vamos chamar eles de SAMU, né? Um grupo de socorro aí, eu acho que o SAMU cabe bem, um resgate. E eu vou começar a ler a história então. Há sempre que fazeres urgentes, assim dizia o instrutor para André Luiz.
um auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta. Quer dizer, eles estão lá no plano espiritual, falando que sempre tem o que fazer pela gente que está aqui. Então, eles são uma equipe que estão assistindo a gente está lá dormindo. Comentou o instrutor com afabilidade e doçura. E na maior parte das vezes é mais eficiente no concurso da noite, quando os raios solares diretos não desistem certos recursos de nossa cooperação. Sobre os raios solares, ele tem mais 3 pontos aqui que a gente vai comentar lá no final. Porque isso não é muito importante. O importante é a gente focar à noite, que parece que não tem muita importância, afinal eu vou dormir. Então, eles estão lá, nesse processo de vamos ajudar. A quem? Não havia terminado quando se acercou de nós inesperadamente uma velhinha simpática. Justina, minha irmã, que o Senhor a abençoe, dizia o orientador. A entidade amiga, uma senhora, que demonstrava muita inquietude no olhar, respondeu com afetuoso respeito e explicou. Alexandre era o instrutor do André Luiz, que passa tudo isso aqui pra gente. E ela aflita disse, Alexandre, tenho necessidade de seu auxílio, urgente. Vim aqui pedir pelo meu filho. Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Aí agora que Alexandre toma a palavra. Adivinha o que se passa. Quando o visitei no mês passado, eu notei as perturbações circulatórias. Aí vamos parar aqui e comentar sobre isso. Imagina então, o instrutor de André Luiz, alta patente lá em cima, de repente se encontra com uma mãe desencarnada. E essa mãe vem pedir auxílio, e ele atende ela de pronto. Aí eu fico pensando, quais são as nossas amizades aqui na Terra? Quem são as pessoas com quem a gente se relaciona? Você se relaciona com gente assim, que um dia vai poder socorrer o seu filho no leito de morte? O que eu preciso ter para ter uma ligação forte com uma pessoa dessa patente? Será que eu estou fazendo amizade porque aqueles churrasquinhos são bons, né? Mas eu conheço muita gente, que inclusive a gente faz visita em Evangelho no Lar, de pessoas que às vezes perderam o dinheiro, perderam relacionamentos. E aí a primeira coisa que eles reclamam, falam assim, meus amigos, sumiram. Mas tudo bem, não me relaciono com gente boa. E o que é bom a gente se relacionar com gente boa? A minha mãe está aqui sentada, toda vez que eu cito ela se enfia debaixo da cadeira. E quando eu ando com a minha mãe, eu não tenho a coragem, a minha consciência deveria ser assim. Mas quando eu ando com ela, o negócio é pior. De jogar um quarto de um papel, de uma bala no chão. Porque a minha mãe tem uma conduta assim. Então, quando eu ando com uma pessoa assim, eu fico tentando parecer, né? Então, quem são as pessoas que nos acompanham? Será que um dia que você vai passar um desespero danado, vai ter um pouquinho de luz nessa pessoa que você está se relacionando? Então eu não vou me envolver mais com gente que é menos que eu. Eu tenho que envolver com uma pessoa que tem uma moral muito elevada. Temos que nos envolver com várias pessoas, porque uns a gente ajuda e outros a gente vai ser ajudado. E aí então, passou. O instrutor, ele resolveu ajudar o Alexandre. E disse assim, sim, vamos ajudar. E a mãe continuou aflita. Olha só que interessante. Antônio é o filho dela aqui, que está deitado em um leito, dormindo normalmente, pronto para morrer. Antônio vive num círculo de pensamentos desregrados, apesar do bom coração. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Agora volta aqui. Uma pessoa que é boa aos nossos olhos tem uma vida boa. E ela descreve aqui, apesar do seu bom coração, ele dorme preocupado. E aí a gente entra no livro Agenda Cristã e diz assim pra gente, medicamentos evangélicos. Mas eu não estou doente? E aí a gente se reporta a Jesus quando diz assim, orai e vigiai.
Em Mateus a gente encontra esse dizer. Só que aí ninguém continua depois disso. Por que orar e vigiar? Para que não caias em tentação. Ah, tá bom. Que tipo de tentação? Toda vez que a gente fala tentação, a gente lembra assim, de algum tipo de vício, porque tentação a gente vai cair porque é uma coisa gostosa. Até uma briga você entra porque você entra com aquele desejo de brigar. É uma coisa que é difícil lutar contra a tentação. Ah, então tá. Então você quer dizer que esse rapaz estava doente. Ele estava doente, ele é viciado. Assim como eu posso dizer, sem medo de errar, que quem nunca daqui não dormiu algum dia preocupado? O problema é que a gente nunca viu preocupação como vício. A gente atende um grupo carente aqui em São José do Rio Preto, no qual eu sou professora de adolescentes. E um dia a gente levou o tema preocupação. Foi assim, unânime, eles dizer, preocupar é normal. É normal. É normal assim como quando eu era criança, com 10 anos, eu não via a hora de passar a propaganda do Marlboro e do Hollywood. Porque era normal fumar. Hoje já não é mais. E hoje vem esses esclarecimentos nesse livrinho, Missionários da Luz. Que a revista super interessante colocou uma matéria gigante, maravilhosa, dizendo que o que André Luiz falava da fisiologia nesses livros lá atrás, está sendo comprovado pela ciência agora. Então, não sou eu que estou falando. Que esse rapaz tem um vício da preocupação. E todos nós temos. Uns menos, os outros mais. Orai e vigiai, para que não caias em tentação. A tentação do seu vício. De se preocupar, né? Parece uma coisa tão simples, mas é claro que me preocupo. E vamos lá então. Seguindo aqui, eles descrevem como era Antônio. Antônio parecia 70 anos. Dormia em lençóis limpos. Numa casa confortável. Ele era viúvo já fazia muito tempo. Há um detalhe importante ali, não era a esposa dele que estava pedindo socorro. Era a mãe. E outro detalhe importante é que quando a gente pensa que alguém desencarnou, a saudade é tanta que você não vê a hora da gente aqui embaixo desencarnar. Desencarna não, outro para vir ter comigo aqui. E não é assim. A mãe estava preocupada que ele necessitava de mais algum tempo de vida para sanar algumas dívidas aqui. Por exemplo, está brigado com o cunhado, está brigado com o ente querido, passou a perna em alguém, não pediu perdão, não se arrependeu. Então ela está pedindo um tempinho, que vai ser muito importante para a evolução dele. Identificava perfeitamente o estado pré-agônico em todas as suas expressões físico e espirituais. Quer dizer, ele estava gemendo o corpo e gemendo a alma. A alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada junto ao corpo imóvel, a respirar dificilmente. Então a gente imagina que a gente dorme, a gente sai, né? Vai voar aí, vai para os jardins floridos. Está pifando aqui. Mas não. Esse amigo dormiu com preocupações descabidas e ficou grudado lá do corpo. Agitado, agonizando. E aí eles vão socorrer o camarada. E quando ele vai socorrer, o Alexandre faz assim. Vocês viram que ele está muito agitado. Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. Isso, ele colocou a mão na cabeça dele e falou assim, mantenha-se vigilante. Aí ele abriu os olhos, mas os olhos do espírito, e continuou dormindo na cama. Parece que entendeu a mensagem, de que ali era uma hora crucial. E quando a gente vê essa parte aqui, a gente imagina assim, quem de nós nunca dormiu preocupado e não precisou o benfeitor vir dar uma ordem dessa para a gente? Para eles poderem nos ajudar. E aí continua Alexandre. Mantenha-se vigilante, nosso auxílio pede a sua cooperação. Calma. Você foi acidentado pelos seus próprios pensamentos. Então a gente imagina que a gente morre na hora que Deus quer. Olha, dormiu e acordou morto. Bonita essa morte, né? Mas e se contar que você foi um potencial suicida? Porque você deixou 20 anos que você poderia viver aqui para trás, porque você se preocupou. Mas eu não sabia, mas agora a gente sabe.
Suas preocupações excessivas criaram elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retomar as células físicas. Todo mundo aqui deve tomar passe. E vocês entendem que o processo de cura, de limpeza, começa de você querer. Foi isso que ele fez com o paciente lá. Ele estava conversando com o espírito. Retoma suas energias aí. Nos ajuda que a gente vai te ajudar. O interpelado não respondeu, mas eu observei, aqui André Luiz falando, eu observei que Antônio compreendeu a advertência, no mínimo das suas forças e da consciência, colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. Então, o Alexandre foi lá, que é um instrutor, e fez um monte de operação magnética. Fez no dorso dele, fez no fígado e chegou ao cérebro. Quando ele chegou no cérebro, ele olhou para o André e disse assim, André, mantenha-se em prece. Cooperando conosco, convocarei alguns irmãos a serviços desta noite. Gente, vocês imaginam? Quantas vezes a gente desconsidera a prece? Você está aflito, você liga para sua mãe. Você está aflito, você conta para o vizinho. E lá no plano, porque o que eu imagino o plano espiritual? Eu imagino de uma maneira bem infantil. Nós aqui estamos na Terra, eu imagino que quando a gente morre, vamos colocar aqui que a gente está bem na fita. A gente vem para o plano aqui um pouquinho acima da Terra, estou perto de Deus, né? Deus deve estar aqui. E aí eu pego missionários da luz e ele diz para o André, mantenha-se em prece. O cara está aqui já, ele precisa rezar. Eu pensava que só a gente precisava orar aqui. Se André Luiz, que já estava no plano superior, em ajuda, com a mão na massa, precisou orar, imagina a gente. Imaginem nós. E aí, por que será que o André Luiz precisou entrar em prece? O Alexandre continua descrevendo aqui, André, mantenha-se em prece. Então, para colaborar ali. E acentuou após meditar alguns segundos. O que ele pediu para ele entrar em prece? A energia do local estava meio em aflição. Quando você entra em prece, aquilo abaixa. É como se você chega na casa da pessoa e fala assim, escuta, me dá a senha do Wi-Fi. Aí você fica assim, né? Conectou. Era disso que o Alexandre estava precisando. De uma conexão. Uma conexão forte. Então ele pediu a ajuda do André. Nessa conexão forte, ele fechou os olhos e falou por alguns instantes meditando. O grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Dito isto, Alexandre assumiu uma atitude de profunda concentração de pensamento. Ele usou o momento de prece do André, que estava tudo favorável, meditou. O que ele fez, gente? O que a gente faz para ligar para o SAMU? Ligou. Usando a conexão do André. Aí ele ligou. Dito isso, então, Alexandre assumiu uma atitude de profunda concentração de pensamento e não passou mais de 1 minuto em uma pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs penetrou no recinto doméstico em religioso silêncio, sem sirene, bonitinho, né? Então chamou o SAMU. Para quem? Para esse indivíduo que estava ali. Por quê? Por merecimento dele, ele tinha um bom coração, mas por intercessão da mãe, que também tinha crédito. Afinal, ela foi diretamente conversar com o instrutor. Nessas horas eu falo assim, quem sou eu, né? Me perdi. Será que eu tenho capacidade de conversar com o instrutor assim? Então entrou essas entidades. Nesse momento, a gente pensa assim, o que a prece faz com você? Está tudo no tumulto. E o Alexandre precisava chamar o SAMU. Aí ele precisava de uma rede de conexão. Entra em prece. A prece livra dos desesperos. Aquele mesmo capítulo da Agenda Cristã que eu citei, que se chama Medicamentos Evangélicos, o primeiro não vou falar. O segundo não tenha medo. Não tenha medo significa não se preocupe. E o terceiro jamais desespere. Jamais. Jamais é uma palavra que a gente nem contesta, né? Mas isso é jamais desespere. Quando a gente fala jamais desespere, eu lembro de uma situação
que, eu não sei se vocês já ouviram isso, é um curso de bombeiro que eu fiz, que o bombeiro falou que eles têm uma autorização, que é a seguinte: quando se acidenta duas pessoas, uma fica estendida no chão, a outra saiu ilesa. Essa que saiu ilesa, ela entra em pânico. Já viu uma pessoa em pânico? Meu Deus, e agora o que está acontecendo? O bombeiro tem autorização de dar um tapa no meio da cara dessa pessoa para ela voltar ao normal. Porque o desespero atrapalha. Só que eu não estou falando do desespero nesse momento no sentido do SAMU, que atrapalha muito. Eu estou falando do SAMU espiritual, que também atrapalha. Então é por isso que o Alexandre falou para André Luiz: ora. A gente pode até orar em desespero quando a gente começa. Mas daí, depois que a gente começou a orar, a gente abaixa a frequência. Aí é a hora que o socorro espiritual consegue chegar. Imagina você tentando salvar uma vítima que está toda delicada do acidente, que você sabe que não pode pegar de qualquer jeito, que vai quebrar ali, que está às vezes vazando sangue, que está com dor, e alguém gritando do lado, desesperado. O bombeiro realmente dá um tapa. Mas e nós? Quantas vezes a gente não passou por algum problema que realmente a gente não conseguiu ajudar a equipe espiritual? No livro que o Newton Stuck psicografou, do Gabriel Martins, é muito bonitinho, que o filho deles, de um casal, sofreu um acidente, estava em coma, filho único. Uma situação assim, é desesperador, mas a gente escuta que não pode desesperar. E o filho em coma, consciente, em espírito, pediu para ir visitar a mãe. Quando ele vai visitar a mãe está do lado da cama, desesperada, chorando. E aí ele pergunta para o instrutor: e meu pai? Teu pai está conversando com a equipe médica, porque ele não está em desespero. A equipe médica espiritual estava avisando o pai que ele realmente iria desencarnar, e a mãe estava em desespero, que não ajuda, e não conseguiu com que fizesse ela entender o que estava acontecendo. Que ela poderia até ver o próprio filho, mas ela não pôde. Então isso é: jamais se desespere, porque a equipe espiritual está prontinha para te ajudar. Como que ela está pronta para ajudar a gente? Imagina, gente, quando a gente está em desespero, é bom conversar em um ambiente espírita, que todo mundo toma paz, todo mundo acredita no invisível. Vocês imaginam que uma pessoa em desespero cria uma tela mental totalmente desorganizada. E quando a gente precisa conversar com o benfeitor, receber alguma coisa de um benfeitor, eles precisam encontrar um caminho com a nossa mente, mas eles não conseguem, porque eles encontram o bloqueio do desespero. Então o conselho que André Luiz vem trazendo por meio desse pequeno trecho é que a gente ore, porque foi pedido para ele, que estava lá no plano espiritual, imagina para nós. E aí, continuando aqui, então. Saudando todos, ligeiramente, o instrutor dirigiu-se atencioso à entidade que guardava atribuições de chefia, quer dizer, o chefe do SAMU. O Alexandre foi conversar com o chefe do SAMU, que é aquelas entidades de luz que ficaram passando por ali. Francisco, precisamos aqui das emanações de algum dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. Olha só, o Alexandre, instrutor de André Luiz, alta patente lá do nosso lar, falou para o Francisco, que é chefe da equipe de SAMU, que foi lá atender: vamos precisar de um encarnado. Imagina que essa casa tem um monte de trabalhador espírita, né? Ele estava precisando de um lá. Por que ele precisa de um encarnado? Vocês imaginam que como funcionam as energias no plano espiritual? Eu imagino que é um monte de pozinho de pim-pim-pim, assim, né? Aí precisa de um encarnado para fazer um funil. E quando o Alexandre fala assim, só que a gente precisa de alguém em equilíbrio, você vai usar um funil para dar uma água curativa a alguém. Você vai usar um funil sujo? Não vai. E o que seria então esse equilíbrio? Você não vai trazer uma pessoa que também está carregada dos vícios da preocupação, que bebeu, que comeu demais, que fofocou antes de dormir, que assistiu filme de terror pornográfico.
O funil tem que estar limpo. E às vezes o cara acabou de sair do centro. Veio aqui, deu passe, voltou para casa, colocou o filmão lá, pá. Já não serviu de funil. Precisamos de alguém equilibrado, alguém com disciplina de equilíbrio para a hora do sono. O que a gente está aprendendo hoje, porque nunca ninguém havia falado isso para mim. Então, esse funil limpinho, por onde vai passar as energias, porque é para ir num local específico, o cérebro. Ele estava morrendo. Ele ia ter um derrame cerebral naquele momento. Então, precisava de um encarnado. Vamos buscar esse encarnado. E ao passo que o novo irmão observava cuidadoso o agonizante, o novo irmão era Francisco, o chefe do SAMU. Alexandre acrescentava: conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos, do encarnado. O dirigente dos socorristas pensou um momento e obtemperou. Imagina, ele pensou. Você pensa que ele tem no dedo assim da mão, fala, tem uns 10 aí, manda qualquer um. Ele ficou pensando, quem que eu vou encontrar em equilíbrio uma hora dessa da madrugada? Vamos lá. Temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Isso que ele pensou. Tinha alguém morrendo ali e eles pensando, meu Deus, quem que vai ser o coringa desse jogo? Trata-se de Afonso. Enquanto vou buscá-lo, nosso grupo auxiliará a sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética atrás da prece. Francisco, então, ausentou-se imediatamente. Ele foi buscar o tal do Afonso. Imagina, né, gente? Ele foi buscar o Afonso. Quem é esse Afonso? É alguém que está em equilíbrio. E a gente vai voltar nele já já. Porque eu fico imaginando nós, né? Eu queria ser esse Afonso. Nesse instante, a velhinha aproximou-se do instrutor, a senhora desencarnada, mãe do cidadão de 70 anos que estava para morrer aquela noite de um derrame cerebral. Ela chega e diz assim: se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas que repousam nos aposentos próximos. Toda contente querendo usar as netas. Por quê? As netas amam o pai. O pai está morrendo aqui. Chama as duas que estão aqui dormindo nesse leito. Põe aqui tudo resolvido. Amor. Não. Não por quê? Porque o instrutor lhe diz não. Delicadamente. É engraçado a gente brincar de pensar como é o instrutor do nosso lar, né? Falar, será que eu caibo nesse lugar? Eu ia falar assim para o senhor, não! Tuas netas não. Ele fala assim, não. Mesmo assim, a mãe inquieta e afasta-se, enxugando os olhos. Tadinha, né? Ela quis usar as netas, mas não dava certo. De repente, não decorreu muito tempo e Francisco voltou seguindo de alguém. Tratava-se do companheiro encarnado que Alexandre se referia. Não houve oportunidade para saudações. O orientador tomou-lhe a destra, conduziu imediatamente à cabeceira do moribundo e dizia-lhe com autoridade afetuosa: Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. Ai, gente, olha. Nessa hora aqui, eu penso assim, sabe quem é esse Afonso? Na hora que eu comecei a ler, eu falo, esse Afonso sou eu. Eu vou dormir, esse cara pega eu lá, vai usar para trabalhar. E aí, eu fiquei parado nesse negócio. Olha como foi a atitude do Afonso. O interpelado não pestanejou, dando-me a impressão de um veterano em semelhante serviço de assistência. Parecia sumamente despreocupado de todos nós. Fixou-se tão somente na obrigação de cumprir. Aí eu me achando Afonso, leio isso. Imagina, você é levado para julgar alguém. Só você encarnado. Como que eu chego? Eu chego já assim, foi eu que fui escolhido aqui, beleza. Outra coisa que ele coloca aqui, ele entrou, não cumprimentou ninguém. Ele nem se importou de estar ali o André Luiz, os 8 entidades do SAMU, o Alexandre. O Alexandre pegou na mão dele, levou ele até onde ele tinha que fazer o serviço e ele fez. E a gente? Eu ia parar assim e falar assim, escuta, quem que eu venho aí? O que é o problema aí? Mas por quê? Eu ia ficar ali.
É assim que a gente faz na vida. Quando você assiste o da Atena, por exemplo, que não é aconselhável, pois isso abaixa a sua energia, você consegue pegar o nome daquelas vítimas e fazer uma ação do bem? O que seria? Olha, foi assaltado, morreu esfaqueado. Pega os nomes das vítimas, do criminoso e ora. A gente pega o caso, sensacionaliza dentro de nós e coloca isso no café da manhã de amanhã, no almoço, conta para o vizinho, esse mundo está perdido e não ajuda em nada. Por isso que eu vi que esse Afonso não sou eu. O Afonso chegou, ele não quis nem saber quem era o tiozinho que estava lá. Quem você? Boa noite, que nada. Ele chegou, sentou, colocou a mão e trabalhou. E nós? Quantas vezes não somos chamados a esse concurso de trabalho encarnado aqui? Não estou falando espírito não, porque espírito cada um vai vagar para uma banda aí. Estamos falando encarnado. Chega uma pessoa em total desespero com você, porque descobre que foi traído, que foi roubado, que perdeu o emprego, a pessoa chega em você e fala, Estela, eu perdi o emprego. Fala, nossa, no meio dessa crise, hein? Acaba com a pessoa. Quem somos nós no momento da ajuda? Estela, olha, meu cunhado me passou a perna. Isso, eu falo assim, bem que eu imaginei, né? Mas como que foi? Mas por quê? Mas quando? A gente faz um trabalho, de sexta-feira, de atender as casas que nos chamam para fazer evangelho. E a gente fala para a pessoa assim, eu não quero saber do seu problema. Demorou um tempo. Até uns 6 meses, eu, o Oceano, meu amigo Reinaldo, a Renata e minha amiga Nayara, que vai, essas 5 pessoas fazer evangelho no lar da pessoa. A gente, no começo, a pessoa ligava e contava todo o problema. E aí, a gente passava para o grupo, essa família é assim, 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 tá? Vamos separar um trecho do evangelho? Já chegou a vez da gente separar, deixar a marcação ali. Aí a gente começou a ver, que a gente sempre leva uma leitura e o evangelho, que a pessoa abria exatamente no lugar onde ela estava com aflição. Hoje, a gente não atende mais ninguém assim. Estela, eu estou precisando de ajuda, vocês podem fazer o evangelho aqui? Pode. Sabe o que é? Eu falei, não quero saber. Porque quando a gente chega lá, a espiritualidade já nos fala. Se eu quiser saber antes, eu vou querer saber fofocar. Então, eu já comecei a aprender como é que é trabalhar para Cristo. Vai e trabalha. Auxilia e passa. Não auxilia e espera agradecimento. Não auxilia e espera recurso. Vai e faz o que tem que ser feito. Nesse momento surge o simples Afonso, escolhido a dedo por uma equipe espiritual. Se eu for o faxineiro dessa equipe, eu já estou feliz. Quem dirá o salva-vida, porque ele foi. Afonso. Então, depois que o interpelado foi salvo, fizeram serviço de magnetização nele. Eles disseram assim, Justina é a mãe do Antônio. O coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria. Com os nossos recursos, mas Antônio terá no máximo 5 meses a mais de permanência na Terra. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudar a resolver negócios urgentes, não perca oportunidades, porque os reparos deste instante não perdurarão por mais de 150 dias. E não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, normalmente à noite. Olha só esse detalhe. Então, ele foi salvo. E aí eles estão falando para a mãe, você conseguiu o que você queria. Agora você vai ter autorização de grudar no seu filho lá na terra e ficar tentando ajudar ele a melhorar esse pensamento aí. Eu nunca vi alguém pagar a conta pensando, mas eu já vi muita gente perdendo a noite por causa das contas. Meu Deus, mas vai vencer a terceira de energia, eles vão cortar. Aí você perde sono. Você perde a oportunidade de arrumar um bico para pagar a energia. Por quê? Porque você não dormiu. Você quis pagar com seu sono. E outra que não dormiu está contando aqui no Missionários da Luz que você vai ter um derrame.
Eu nunca vi ninguém sarar a doença do marido, do filho, do irmão, pensando, mas a gente perde a noite de sono quando um ente querido nosso adoece. E aí ele diz para ele, então, não perca tempo e não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo, mesmo no terreno das preocupações excessivas, normalmente à noite. Quer dizer, antes de você dormir, antes do seu Antônio dormir, vai lá na orelha dele e faz ele dormir direito. Que a gente vai aprender o que é esse dormir direito aí. À noite, os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem de horas sagradas de repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos 5 meses. Toda cautela é indispensável. Olha só isso. Então eles nos dizem que à noite o bicho pega. E é justamente à noite que a gente leva as nossas preocupações. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu escutava uma música que era do Paralelo, mas que dizia: quando está escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite. Aí eu falava assim, será, né? Porque adolescente nunca tinha vivido nada perturbador. O dia que eu vivi um problema, porque problema é assim, probleminha, problema é problemaço. O dia que eu vivi o problemaço, a noite é cruel. A energia do sol realmente nos ajuda. E naquele momento da noite, se você se entrega à sua preocupação, isso potencializa. Se você dormiu preocupado porque você perdeu o emprego, você não vai ter forças de acordar para procurar um emprego no outro dia. A gente cria um escudo, mas não é um escudo protetor. É um escudo inibidor de encontros benéficos, tal como com entes queridos. O nosso anjo da guarda. E eles colocam, só para terminar antes da gente concluir o estudo, sobre os raios solares. Os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes, em estado melindroso. Não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações más ou boas. Então você imagina, gente, já que é para sofrer aí, sofre de dia. Ai meu Deus, mas como é que eu vou mudar isso à noite? Vocês imaginam que tem uma amiga minha, que ela perdeu a filha dela. Ela tinha uma filha e um filho, uma filha muito amada, muito companheira, muito amiga. Perdeu a filha e o genro na mesma semana. Passou os 3 anos desse desencarne, até que um dia, graças a Deus, ela entrou na doutrina espírita, ficou sabendo de notícias da vida eterna que ela poderia se encontrar por meio dos sonhos, psicografia e um leque, infinidades que a gente tem de pensar em como que a gente pode se encontrar com o ente querido, de pedir perdão, de falar que ama, que nunca falou que ama e resolve falar. Descobriu que ela tinha que desmontar o quartinho montado que ficava lá. Aí ela chegou, ela conta pra gente, depois de uma palestra, ela chegou no outro dia, limpou o quarto dela, chorou, pediu perdão para a filha de estar desmontando o quarto, que tinha lá coisas desde a infância da menina, e a moça desencarnou com 31 anos. Na mesma semana, ela sonhou com a filha, e foi um sonho da noite inteira. A primeira coisa que ela nos conta é que a filha abraçou ela e falou: mãe, eu estou te esperando faz 3 anos. Eles não deixavam me encontrar com a senhora, porque iria ser perturbador. Por que você ia se encontrar com aquele ente querido e você não ia querer falar tchau? Ninguém está pronto para falar tchau de novo, mesmo que em sonho. E aí agora ela relata para a gente que praticamente todos os meses ela sonha com a filha, ela sabe onde a filha mora, ela tem a sensação que a filha estava ao lado dela, ela sente perfume, etc. Lindo. Só que você precisa encontrar um equilíbrio na hora do sono para isso. Existe o choro desesperador, existe o choro de saudade. A saudade sempre vai bater, não existe remédio para isso. Você sempre vai escutar uma música, vai lembrar da pessoa, vai ver um sorriso parecido com a pessoa, vai viajar em algum lugar parecido.
Só que a gente tem que lembrar que a pessoa está lá, sensível a todos os nossos sentimentos. Aqui na matéria, eu preciso pegar um celular e ligar para alguém. No plano espiritual, basta você sentir, não é pensar, é sentir. Porque senão, se fossem todos os pensamentos, a pessoa ia sofrer muito mais. O que eu sinto pela pessoa desencarnada que eu quero encontrar? Enquanto você estiver sentindo dor, não vai ser possível. Vocês sabem que a criança tem um bloqueio disso. É assim, se o pai de uma criança ou a mãe viaja para o exterior, essa criança passa uma semana, 10 dias até se adaptar, depende da idade. Quando ela se adapta com a dor, ela não fala mais com os pais no telefone, porque ela sabe que se ela for falar, ela chora. Ela própria se bloqueia. Na espiritualidade funciona da mesma maneira. Se você for encontrar com algum ente querido, e nesse encontro você vai sair encarnado, mais perturbado, e vai perturbar o desencarnado também, é bloqueado seu encontro. Não vamos nem falar de ente querido então, porque não tem ninguém que desencarnou aí que eu amo. Então tá, você nunca quis conversar com o seu benfeitor? Você nunca teve uma dúvida a respeito das suas aflições, do seu relacionamento, do porquê disso, do porquê daquilo? Ele está ali, pronto para te responder. Tudo que tem a ver com o seu crescimento moral. Só que como que eu vou ouvir? Você tem que silenciar a mente. Quando a gente fala, a gente quer a resposta. E a resposta muitas vezes pode sim vir no momento da noite, que você dorme. Porque quantos de nós não dormiu pensando que estava com algum problema, e aí você orou antes de dormir. Depois que você orou, no outro dia você acorda mais calmo, não está mais com aquele peso. Você teve um encontro benéfico, com certeza. O problema é que a gente não se arruma para o sono. Hoje, com os celulares, então, o que acontece? O que eu preciso fazer, então, para dormir direito? 20 minutos antes de você dormir, você já está com a memória do outro dia. E a gente pensa que não. Eu vou lembrar do sonho, acordei e comecei a pensar. 20 minutos antes você já carregou o seu consciente. O que nós fazemos hoje? Tudo errado. Eu pego o celular e fico fuçando até me dar sono. Ou senão eu ligo a televisão e fico lá. E isso se eu estou falando que você tem um canal, você está vendo Discovery, você está vendo alguma construção, ou você ainda assiste muito aqueles carros que reconstroem, você pega um carro relíquia antigo e constrói. Tudo bem, mas aí você lembra, está começando a dar sono, desliga, faz alguma coisa para a sua vida. Porque muitos trabalhadores da casa espírita se acham no direito de frequentar palestras de Chico Xavier no plano espiritual e dorme assistindo filme de terror. Não é compatível essa informação. 20 minutos antes de você dormir, você tem que orar. Você tem que silenciar suas críticas. Tem gente que dorme fofocando. Daí eu e meu marido aqui, né, bem? Você viu o cunhado lá? Que absurdo. Eu também acho. Boa noite, boa noite. Dormir fofocando. Conheço pessoas que têm outros vícios. Por exemplo, o vício da gula. Porque quando a gente fala de vício, é uma coisa interessante, né? Falou, o viciado lá, quem que é o viciado? Aquele do semáforo. O bicho tá capenguinho, tá com a roupinha fiapo. Fácil identificar. Mas você identifica uma pessoa com vício do sexo? Ele assistiu o filminho na casa dele com o horário religioso lá e não mostra na testa dele que ele é viciado. Você identifica uma pessoa viciada em fofoca? Só se ela te procura. Então, se ela te procura muitas vezes, você também é viciado. Você identifica uma pessoa viciada em queixa? Às vezes. Se você está trabalhando contra isso, vamos lembrar desde o começo que eu falei, se você muda isso daqui na sua vida, o benfeitor faz yes. Os encarnados do seu lado não vão perceber. O seu marido, eu falei, essa Estela aí vai nesse espiritismo e não muda nada. Mas dentro de mim, eu vi alguma coisa que me chateou e eu segurei. Não vou reclamar não. Não vou pôr para fora da minha boca porque a ação é maior. Eu vi, eu senti, mas se eu falar a ação é maior.
O benfeitor de eu não falar dá pulo de alegria. Porque eu cresci, mas os encarnados não vão enxergar, mas eu não estou nem aí. Porque você veio aqui individualmente crescer. Agora, quando você vem aqui ficar esperando para todo mundo te aplaudindo cada vez que você consegue uma aquisiçãozinha de virtude, você vai nadar e morrer na praia. Porque está todo mundo buscando a mesma coisa. Então, a gente consegue identificar que a gente é viciado em queixa? Dorme viciado, dorme se queixando. Sabe como você dorme se queixando? Nossa, ai, amanhã vai vir aquele cliente lá, hein? Nossa, se aguentar aquele cara é difícil. Nossa, amanhã, segunda braba, não, segunda-feira. Você sabia que tem uma pesquisa que diz que, sabe o recal? É aquilo que várias peças deram defeito, por exemplo. Chega a Ford aqui, vários carros deram o mesmo defeito na embreagem. Eles fizeram uma pesquisa que os danados dos carros dá tudo na segunda-feira. De tão mal-humorado que os funcionários vão trabalhar. Isso deu resultado nas peças. E na sua vida? Segunda braba, né? Então você já dorme assim, você acorda como, meu Deus? Acorda pior. E aí vem a espiritualidade e nos conta assim, ó, não é só a sua mente que adoece, você começa a adoecer o seu físico. E cada vez a segunda-feira vai pesando mais. Parece até injusto. Eu reclamo e não sou atendido. A gente é atendido por um milhão de coisas. Olha o tamanho desse centro. Está confortável. Muitos aqui não pagam nada para ter essa energia aqui, para ter a cadeira. Mas bastou um ventiladorzinho quebrar, passar um calorzinho aqui dentro, ó, semeador, que não presta. Fui lá, passei calor, morri de calor. Esse microfone aqui, ó, esse microfone aqui está quebrando, não consegui escutar o que a moça lá estava falando. Porque nós somos assim. Das 24 horas do nosso dia, a gente pega um minuto que nos desagradou e faz isso. Somos viciados em encontrar coisa ruim. Então a gente encontra o nosso vício, a gente elimina ele pelo menos 20 minutos antes de dormir. É fogos de artifício? É nóis, né? Corinthians, vai Corinthians. Cadê você? Eu jogo um sapato na minha cabeça. Então é assim que a espiritualidade vem nos trazer as propostas. Até hoje, eu não sabia que me preocupar era tão sério. E quando ela diz aqui no começo da frase, Antônio tem bom coração, mas ele está se acabando. Todos nós, vocês estão numa segunda-feira chuvosa aqui, escutando uma palavra que vocês sabem que não vai dar uma dica de como ganhar mais dinheiro. Não vai dar dica de como ficar mais bonito, mais famoso. Está dando dica de como você melhorar a sua vida e seu espírito. E está todo mundo aqui. Já estamos tentando melhorar. A gente já está um pouquinho além. Que a gente possa praticar então. Porque até hoje eu não sabia que preocupação era esse vício danado. Então, quando a gente fala assim, nossa, eu estou tão preocupado, tenha vergonha. Porque quando a gente tem um vício, a gente tem vergonha de revelar. Esses tempos aí passou uma novela que a mulher fazia um monte de jogo e jogava lá, a Lília Cabral, acho que é, né? E ela jogava e todo mundo perguntava para ela, falava que ela era viciada. Eu falei, não, que viciada, não joga ali. O viciado tem vergonha, o viciado tem medo. Tenha vergonha de dizer, estou preocupado, estou aflito. Vamos ter vergonha. Porque é uma ação a menos, mesmo que você sente, não fala. Aí quando você começa a bloquear de não falar, você também começa a bloquear de não pensar. É um processo longo. Talvez eu desencarne nessa vida, com certeza, sem conseguir 50% do que eu estou falando. Parei de falar que eu estou preocupado. Parei de pensar. Consequentemente, eu vou parar de sentir. Parou de sentir? Parou de interromper a sua circulação cerebral. Simples assim. E vamos embora, né, gente? Que vai chover e vocês vão ficar bravos comigo. Vocês vão ficar preocupados que vai chover. Boa noite a todos.